A respeito dos espaços econômicos do açúcar e do ouro no Brasil colonial, é correto afirmar que... Bom, a FUVEST adora perguntas com uma frase só de enunciado. Ele está falando a respeito dos espaços econômicos do açúcar e do ouro no Brasil colonial. Vocês sabem que o período do açúcar é o período que vai até mais ou menos o século XVIII, mas com um apogeu no século XVII. Então você tem ali no fim do 16 e o 17 um apogeu da cultura do açúcar na região do Nordeste, tá? Já o período do ouro, ele acontece de meados do 18 para o fim do 18 na região sudeste. Então você tem uma polarização. E é depois com o ouro na região sudeste que você tem a mudança de capital. Então vai ter a capital agora será no Rio de Janeiro. Então vamos botar na lousa para facilitar. A gente tem ciclos econômicos no Brasil. Então, o ciclo do ouro. Vamos para o ciclo, que é o primeiro que ele fala do açúcar, né? Ciclo da cana. É o primeiro que inicia no Brasil, porque o açúcar foi o produto que deu início ao processo mercantilista no país. Então, você tem aqui 15, mais ou menos, até o século 18. Século 16, desculpa. O apogeu foi no século 17. Aonde? No Nordeste do Brasil, a capital do país era Salvador. E era voltado basicamente à exportação. E a gente também tem o ciclo do ouro. Ele acontece no século XVIII. O apogeu se dá no século XVIII. Acontece no Sudeste, mais especificamente em Minas Gerais. A capital ela muda para o Rio de Janeiro e até o eixo econômico do país muda para o Rio de Janeiro. E ele não é que ele não seja voltado para exportação, ele está muito focado, o ciclo do ouro está muito focado nas taxas e impostos internos. Então você tem um aumento de taxa e imposto, até porque na questão econômica o Brasil ele estava numa decadência. O açúcar estava numa decadência nesse momento, porque começaram a plantar açúcar já no século XVII, começaram a plantar açúcar nas Antilhas. Quando os holandeses saíram do Brasil, eles passaram a plantar açúcar nas Antilhas. Então diminuiu muito a demanda do açúcar brasileiro, porque você tinha outros locais para pegar. Quando teve a descoberta do ouro e de diamante nas Minas Gerais, o que acontece foi um refortalecimento da prática metalista do mercantilismo, que é de acúmulo de metais. O que era muito importante na colônia espanhola, no Brasil se tornou algo importante. Portugal teve um respiro. E é o período do Marquês de Pombal, é o período do Iluminismo. Então, o século XVIII ele é caracterizado por isso. Então, a gente tem um deslocamento do eixo econômico para o Sudeste, que antes era no Nordeste. Até a capital era Salvador. Então, é correto afirmar que a pecuária no sertão nordestino surgiu em resposta às demandas de transporte da economia mineradora. Não, a pecuária no sertão nordestino ela surge em necessidade de um mercado interno, até porque no Nordeste você tinha, nos primeiros séculos de colonização, uma quantidade muito grande de pessoas, de escravos nos engenhos. Então as principais capitanias hereditárias elas eram do Nordeste. A elite brasileira começa basicamente no Nordeste, elite política brasileira, e você precisava abastecer esse mercado. Porque afinal você não podia plantar só cana-de-açúcar, porque as pessoas precisam se alimentar. A pecuária surge
com essa necessidade. Lembre-se que a cana-de-açúcar, daí a gente une geografia, né? A cana-de-açúcar ela era plantada na zona da mata, mas você tem o agreste, porque o Nordeste você tem 3 biomas, né? Você tem a zona da mata, você tem o agreste, daí você tem a caatinga, né? O sertão. Na região do agreste, o clima já não era tão propício para plantação de cana, mas era para criação de gado, sobretudo de ovinos. Então, não é por conta do transporte da economia mineradora. B. A produção açucareira estimulou a formação de uma rede urbana mais ampla do que a atividade aurífera. Não, né? A produção açucareira ela não estimulou a formação de uma rede urbana mais ampla, até porque ela estava muito espaçada. Pensem no mapa do Brasil, toda a região Nordeste, você tinha ali engenhos, na região que é banhada pelo Atlântico, na região mais a leste. Então, Pernambuco, Bahia, Paraíba, essa região tudo tinha engenhos. Então, você não tem um estímulo à urbanização, até porque elas ficavam espaçadas. É diferente da rede urbana criada na atividade aurífera, você tem uma quantidade grande de cidades num pequeno espaço. Porque, afinal, não era todo lugar que tinha ouro. Minas Gerais é um estado grande que também tem uma variação climática geomorfológica muito grande. Então, você tem para o sul, no sul, do meio para o sul, que é onde você encontra sul e oeste, tá? Assim, se a gente pegar tudo ali, você pega o estado de Minas, você encontra naquela região de São João del Rei, Juiz de Fora, Diamantina, Mariana, Ouro Preto, é uma região que você encontrava mais os ouros. No norte, bem para o norte com divisa para a Bahia, você não encontrava ouro, você não encontrava minério. Então, você tem uma concentração maior urbana nessa região chamada Vila Rica, que era Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, Diamantina e etc. C. O custo relativo do frete dos metais preciosos viabilizou a interiorização da colonização portuguesa. Uma das principais características e consequências do ciclo do ouro no Brasil colonial foi a intensa interiorização da colonização. Já que as minas de ouro elas se encontravam no interior da colônia, no caso Minas Gerais. Lembra-se que o Brasil ele era um país basicamente litorâneo, então tudo estava circunscrito à região do litoral. Isso é meio que óbvio por conta de facilitação de transporte. A gente tem que lembrar que o Tratado de Tordesilhas ele limitava bastante a região brasileira. Porém, mesmo se não tivesse Tratado de Tordesilhas, você não tem uma interiorização tão grande do Brasil no início da colonização, até porque era muito difícil você ir para o interior, era muito mais fácil se estabelecer os engenhos ali na zona da Mata Nordestina e na região litorânea. Quando é encontrado o ouro, ele é mais ao interior do Brasil e isso motivou a busca por outros locais. Então, o frete dos metais preciosos, no caso, ele viabilizou esse processo de interiorização de verdade. Então, a alternativa C está correta. D. A mão de obra escrava indígena foi a mais empregada na exploração do ouro do que na produção de açúcar. Não. A mão de obra escrava indígena ela foi empregada bastante no açúcar, mas durou pouco tempo, até porque os indígenas eles foram sumindo, seja por extermínio, seja por doenças, mas eles foram sumindo. O tráfico assumiu, foi colocado como mão de obra, o tráfico não, né? Os escravos, os negros escravizados que foram sequestrados da África, eles assumiram essa mão de obra compulsória na produção do açúcar. E essa mão de obra está muito relacionada também ao lucro que o tráfico traz. E ambas as atividades produziram efeitos similares sobre a formação de um mercado interno colonial. Então, o ciclo do ouro foi o que mais trouxe uma intensa interiorização e a formação de um mercado interno. Não tanto a época do açúcar. Então, o açúcar ele teve uma interiorização, mas ela era pontual. Então, você não tinha um deslocamento da pecuária nordestina para o sul, por exemplo. Você não tinha uma mudança, você não tinha um animal que era criado no Pernambuco que ia parar lá nas Missões. Isso não existia. Então, isso foi muito mais interiorizado por conta do ciclo do ouro do que do ciclo do açúcar. Então, a alternativa correta é a C.